Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 17 de outubro, sábado, 20 horas, em ponto, horário de Brasília. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Minha Jangada Vai Sair, evidentemente por um mar, como mostra a ilustração ao fundo, completando a frase. Homenagem aí ao clássico de Dorival Caymmi, né? Vou trabalhar meu bem-querer. E quem estiver por lá, no mar, evidentemente, ali, à beira dele, talvez encontre o mercado, que pelo jeito também saiu não para pescar, mas de férias, né? Tá aí com pouquíssima movimentação no dia de hoje. A gente pode ver aqui as exchanges, aliás, a gente está começando com essa tela aqui. Nós não vamos analisar BNB no dia de hoje, porque o volume da Binance, ou Binance, como queiram, né? Já dizia o taxista aquela exchange que tem dois nomes, né? Binance ou Binance, né? Então tá com apenas 3 bi nas últimas 24 horas, uma queda de 50%, e por conta disso ela não tem relevância nenhuma aqui no cenário das exchanges. Então o BNB, por conseguinte, não é nesse momento um driver dos preços da Bitcoin, na nossa opinião. Vale destacar o OKEx, que está com os saques suspensos, que coisa fantástica isso daí, né? Então, OKEx com saques suspensos em função, não se sabe do que, não sei se a gente deve acreditar naquilo que eles dizem que é, né? A gente tem uma névoa de obscuridade em volta da que de fato aconteceu, então tem que aguardar. E não é uma opinião, recomendação, não é uma opinião, mas não é uma indicação, sugestão, recomendação. Quem tem capital por lá, que tenha paciência, né? De preferência, fique longe dos ativos próprios deles, por exemplo, o token deles, o OKB, e o USDK, que é o stable deles, né? Aliás, há pouco, quando a gente olhou, o stable deles não tinha perdido valor em relação ao Tether. Estranhamente, ele ganhou valor em relação ao Tether. Talvez aí quando deu um flight to quality, né? O pessoal saindo dos ativos e vendendo antes que eles caíssem, ou durante a queda, isso aí deu uma valorização súbita, estranhamente em USDK, né? E então o que a gente imagina? Tem que aguardar, mas colocar em ativos de qualidade, essa é a nossa opinião, e tirar eles das hot wallets, colocar eles nas cold wallet, né? Mas né, nos fundings, tem uma wallet separada para funding, para trading, deixar eles ali e esperar o melhor. Então é capaz de até sair disso tendo um lucro. A gente está com uma tendência levemente de alta no semanal de alguns ativos. Se essa situação se resolver, ótimo, se não, é o risco do mercado, né? Mas é muito difícil de acreditar que uma exchange dessa dimensão não tem um plano B, então talvez faça parte do plano, né? A gente nunca sabe. Bom, vamos lá então, vamos para o mercado. A gente está com um cenário diferente aqui para vocês, né? Isso aqui é direto do TradingView, maravilhosa plataforma. A gente conseguiu colocar o MACD, não precisou, né? Não é ciência de foguete, né? Not rocket science, mas a gente conseguiu colocar ela no ar aqui. Então o MACD aqui ao fundo, aqui a gente tem o OBV, e a gente jogou o volume que estava separado para dentro aqui do gráfico dos preços. Pode eventualmente dar um problema de superposição, mas isso que a gente consegue resolver. Ele tem a funcionalidade aqui do toque duplo aqui para maximizar na tela. A gente pode começar por aqui, que coisa. E a gente tem aqui então o gráfico diário Bitcoin em Tether. No gráfico diário, então, na Binance, a gente pode ver faz vários dias, né, que nós não temos volumes aqui que cruzam o threshold aqui da média móvel dos últimos 200 dias nesse caso, tá? Então, o que a gente pode esperar, né? O dia de hoje aqui está indo para o fim, agora 20 horas e 4 minutos, a gente ainda tem 56 minutos no dia. Amanhã, esse horário, então, encerra a semana, e nós estamos com um volume muito baixo no dia de hoje, o que se traduziu numa movimentação praticamente nula nos preços. Já vamos ver isso aí no gráfico de uma hora, tá? Então, o que esperar aqui no gráfico diário? Então, vamos olhar
daqui. Vamos passar aqui para a tela principal. O que a gente vê? Então, o OBV é que ele está nos dando uma indicação muito interessante, tá? Vamos lá, primeiro. A gente teve esse fundo aqui, então a gente fez um fundo aqui no volume nesse nível, a gente veio de um topo aqui em cima, nesses níveis, e em volume a gente está muito próximo do volume que nós tivemos no pico, se não no mesmo nível, muito próximo dele, tá? Já em preços, não. Então, olhando essa divergência, a gente vê a possibilidade dos preços fazerem uma ascensão. Todavia, se a gente olhar esse topo que a gente teve aqui, que foi o anterior, que nós já ultrapassamos ele em preço, nós ainda não ultrapassamos ele em volume. Então, o volume não está confirmando essa última movimentação. Muito interessante. Então, o que a gente vê? A gente vê uma possibilidade de ficar aqui entre essas duas regiões do ponto de vista do volume no gráfico diário. Então, isso levaria alguns dias aí para se desenrolar. Todavia, a possibilidade de altas, assim como aqui nós tivemos, ela vai precisar volume, então, fora dessa região de normalidade. E hoje, o dia praticamente acabando, nós estamos aí com volume da ordem de grandeza da metade do dia anterior. Então, em torno de 55% do volume do dia de ontem. E isso aí não é um bom sinal para quem está esperando uma movimentação. Vamos dar uma olhada no zoom, então, antes de entrar na hora, nós vamos dar um zoom out, vamos para a semana, tá? Porque a perspectiva da semana é interessante, tá? Vamos dar uma olhada então na semana, o que a gente tem? A gente está com o MACD praticamente no mesmo nível da semana anterior. Ele está em alta ainda, menos 13 semana anterior e menos 8 a semana atual, quase no fim. Então isso é bastante positivo, né? Não é uma grande diferença, tá? Mas isso vem mantendo a tendência de alta agora já a terceira semana, então, ou segunda, desde que nós fizemos a mudança da tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, estaríamos fechando amanhã a segunda semana numa tendência altíssima, que é muito bom. Apesar de ser uma tendência ainda fracamente expressa, mas já estabelecida. E o que isso traz, então, de oportunidade? A gente pode esperar novas altas? Pode sim, tá? Então, essa é a nossa expectativa. A gente está com os preços levemente abaixo do topo anterior, mas tem mais volume aqui, tá? Graças aí a últimas quedas que a gente teve com pouco volume e uma alta, então, com mais volume. Então, nesse balanço aí, a gente está conseguindo manter níveis de preço levemente abaixo do topo, mas o mesmo nível de volume, tá? Então, a gente vê uma boa possibilidade da gente encostar e nivelar aqui com o topo anterior, tá? Então, isso é possível sim, mantendo-se, evidentemente, aqui a tendência de alta. Então, a continuidade da tendência de alta deve permitir que esse pequeno gap aqui, nós estamos nos 11K3, 11K4, que a gente encoste, então, nos 12K por baixo, 11K9, 11K8, essa é a nossa expectativa, mas isso é um movimento semanal que deve, então, levar mais tempo para se desenrolar. Então, a gente volta rapidamente no dia. No dia aqui, a gente tem também o OBV aqui apontando uma tendência de baixa na perspectiva diária, tá? Daí isso aqui para quem está operando em tempos menores, tá? Então, a gente pode esperar aqui uma dificuldade de continuar subindo, uma probabilidade menor, quem sabe aí alguns recuos primeiro, talvez não tão expressivos, nos levando aqui, quem sabe, a visitar o pico anterior que ficou um pouco mais embaixo, a gente está falando dos 11K, então seria ali em torno de 3% de queda, a gente poderia experimentar isso antes de ter, então, um reforço na movimentação, no volume, e aí sim avançar aos níveis anteriores. E aí sim, agora, a gente entra, então, no gráfico de 1 hora. E aí, o que a gente vê aqui? Praticamente um eletrocardiograma aqui, o mercado parado, com pouquíssima movimentação, com pouquíssimo volume, sem relevância dentro do gráfico de 1 hora, especial nas últimas 6, 8 horas aqui, a gente praticamente não vem tendo movimentação nenhuma, tanto nos preços, com baixíssima volatilidade, quanto aqui, então,
na negociação que cada preço representa. E aí, o que a gente enxerga nisso? Uma prenúncio de uma movimentação maior, porque os preços começam a se acomodar, o book praticamente esvazia, porque a negociação diminui, e de repente eles ficam sujeitos a movimentos súbitos em ambas as direções. Como nós estamos numa tendência de alta, nós acreditamos que essa movimentação seja para cima, tá? Mas a gente não tem nenhum fundamento além da esperança. Vamos dar uma olhada rapidinho no Ethereum, faz tempo aqui que a gente não mostra ele. Wall Street está fechado, BNB não faz sentido. Vamos dar uma olhada no Ethereum no gráfico de 1 hora. Aqui a gente tem um cenário parecido, porém um leve viés de alta. Um leve viés de alta. Tá? A gente pode ver que o MACD está em alta. Aqui a gente pode ver o OBV vem subindo, claro, proporcionalmente. E aqui a gente vem ao topo aqui dessa região que ele vem nos fechamentos de hora, claro, enfrentando, que tem aqui o topo junto ao preço atual, 370. Então, ele tem que romper essa marca dos 370. Rompendo essa marca dos 370, ele provavelmente, então, vai começar a apresentar mais volume e romper, então, essa região de relevância, esse trigger aqui da média móvel, que faz bastante tempo que ele não rompe. Tá? A última vez que ele rompeu foi exatamente na alta, que levou ele, então, até os exatos 370. Então, 370 é a nossa resistência para o Ethereum no gráfico de 1 hora. No gráfico diário, o Ethereum está numa situação muito parecida com a Bitcoin, como não haverá de ser. Tá? Ele vem num topo aqui do OBV, então está num topo do OBV, mas não no topo dos preços, tá? Então mostra aqui uma resistência nesses níveis. Vamos dar uma olhada aqui. Que níveis são esses? É um gráfico diário. Então a gente tem aqui 385, tá? Então 385 aqui para nós é uma resistência no diário. Então 370 na hora, 385 no diário, e nós vamos dar uma olhada na semana. E a semana, então, para nós está em tendência de baixa aqui, né? Leve tendência de baixa. Vamos dar uma olhada aqui no... Exatamente, leve tendência de baixa no gráfico semanal. E o volume, então, próximo já a semana anterior, o que nos traz aí a possibilidade de reverter tanto o sinal da semana como a inclinação do MACD, tá? Essa é a nossa expectativa aí no gráfico semanal. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência e a gente volta então, hoje é sábado, a gente volta na segunda-feira, claro, se Deus quiser, e contamos, claro, com a audiência de vocês. Até uma próxima. Tchau.